fala um pouco mais, Isabel, como estão esses teus planejamentos do futuro, que tu estás planejando para esse teu futuro? Conforme, eu faço esses exames, eu consigo ter uma noção de planejamento. Graças aos tratamentos, que nem eu falei antes, que eu faço para dor e também o canabidiol e o resquício de medicamento que eu tenho no corpo, ele ainda ajuda muito nessa questão com a doença em si, mas, assim, você vê um resultado que tá ainda dentro do esperado, tá normalizado no sentido, assim, dentro do esperado, sabe, eu não tá avançado como provavelmente era pra estar, né, No mas estágio 4, é, assim, né, com aham, vários órgãos acometidos e como sim, tu já estivesse, né, depois do tratamento de químio, ele regrediu bastante, sim, né. é. Tanto que por mais que essa medicação, ela me fez muito mal, foi uma reação muito grave que eu tive com ela, mas, assim, graças a Deus que pelo menos ela me deu, assim, um jato, assim, sabe, em relação à doença, porque apesar disso foi ela que deu uma boa segurada. Ela não é pra curar, né, mas ela é pra dar uma boa segurada, e ela teve esse efeito, apesar de, né, ter ali ainda alguma coisa assim, mas pelo menos tá tudo certo, sabe. Então, foi um alívio, assim, saber que eu ainda tenho tempo para planejar minhas coisas. Eu e o Lucas, a gente costuma fazer muitos planos a curto prazo. A gente tem muito medo do futuro, sabe? Apesar de eu ter uma programação de um tempo legal, querendo ou não, dá um medo. É uma doença muito traiçoeira que de uma hora ou outra ela pode estourar e não tem mais o que segure, sabe? E realmente esse é o meu medo, porque a todos os tratamentos ela responde, mas depois ela resiste às células daquele tratamento e depois, sabe, estoura a doença, aí tem que ser outra coisa. E já me esgotou as outras coisas, né? A única coisa seria era o CAR-T, né, o CAR-T-cell. Só que até um pessoal da Califórnia, assim, entrou em contato comigo, só que geralmente é para linfoma não Hodgkin, né, e o meu é Isso. de Hodgkin, então, assim, é complicado. Mas acho que, às vezes, fazer um plano a longo prazo, de certa forma machuca, porque quando a gente, pensa assim: "Ah, amor", que nem a gente que marcou uma viagem que a gente ganhou lá do Vilela, enfim, e só tinha disponibilidade para novembro. Eu e ele, a gente só se olhou assim e pensamos: "Meu Deus, cara, novembro", sabe, é muito tempo. Então, saber, assim, desse exame já foi um alívio, sabendo que, pelo menos acho que dá, sabe. Então, é dolorido, é muito doloroso fazer planos a longo prazo, mas a gente tenta, sabe, a gente tenta muito. Sim, até porque, né, para uma exata noção do que é o linfoma de Hodgkin, né, e falando da tua própria história, né, e porque essa no eu acho que a tua linha do tempo foi descobrisse a doença, fizesse o protocolo de químio, fizesse o brentuximab, fizesse um transplante, né, continuasse ali na manutenção, aí foi dado como: "Ok, tô curada, beleza", deu foi um mês? É, um mês, aham. Nova recidiva, né, então, aí foi onde tu entrasse no segundo momento do tratamento que foi com a pembro, né. E foi muito difícil para ti, porque há pouquíssimo tempo já tinha feito um tratamento, então estava com o corpo exausto já, né. E a decisão do controle foi a eu acho também uma decisão muito acertada e corajosa da tua parte, né. Sim, E agora saber viver de uma forma diferente, né, eu até comentei, sempre vou trazer muito da minha experiência, porque é isso que nós somos construídos de momentos da vida, felizes, mas em especial os difíceis, né, que constroem, caráter, pessoa e tudo isso, né. Então, eu nunca vou esquecer a passagem da minha psicóloga, né, de que ela disse assim: "Júlia, mas tu vais viver a vida da Laura ou tu vais viver a morte da Laura, né. Então é isso, é conseguir viver a tua vida agora. Se hoje tu tens uma doença controlada, né, tem que saber aproveitar cada dia, né, cada dia, cada momento e tu estás fazendo isso de uma forma muito leve e que todos estão, assim, boquiabertos, né, e celebrar o casamento, e vivendo um dia por vez, agora que tu estás entendendo as tuas limitações de tempo, né, que, a princípio está em manutenção e não mais na contagem é, regressiva, graças a eh, Deus. mas o que que tu estás pensando, Isabel? Assim, tu já saísse do modo viver um dia após o outro, ou tu já estás planejando o futuro? Confesso que depois que eu recebi
o resultado, assim, que eu pude me programar um pouco mais a longo prazo, eu comecei a replanejar a minha vida, sabe. Eu ainda hoje de meio-dia, eu olhei para o Lucas e comecei a quase chorar, assim, falei: "Cara, eu tô muito feliz que eu ainda tenho mais tempo, só que eu tô numa crise existencial que né, querendo ou não, é uma coisa que eu tô aprendendo agora com isso, mexe muito com a tua cabeça, você vive você tá eu estava vivendo, tô, na verdade, vivendo e programando pra daqui a um tempo morrer, sabe. Então, todas as minhas programações não são nada a longo prazo, entendeu? Tipo, é tudo pra agora, é tudo isso, é tudo muito em cima. E saber que eu posso me planejar minha vida de novo, se eu tiver a oportunidade de poder ir mais uns dias na faculdade, ou, sabe, enquanto eu ainda tenho, claro, tem minhas limitações, porque apesar de estar tudo assim dentro do normal, do esperado também, eu ainda tenho as minhas dores, eu ainda tenho minha falta de ar, sabe, eu ainda não tenho, metade praticamente de um pulmão, sabe, então tem esse lado. Mas assim, os meus maiores planejamentos no momento, o principal, né, é viajar, assim como o Lucas, mas eu confesso pra você que quanto mais vezes eu sei que eu tenho mais tempo, mais vezes eu tenho vontade de ser mãe. Só que eu entendo que eu tenho limitações, né, e seria também limitações para criança, então eu tenho que colocar na balança o que vale a pena. Mas você se planeja, eu acho que você se planejar e pensar em alguma coisa não é que você tá fazendo, sabe. Mas assim, são acho que os principais planos, eu também penso em agora eu e o Lucas, a gente tá se programando para abrir um podcast, mas uma coisa, assim, que tenha um significado, sabe. Tipo, meu propósito na internet é mostrar para as pessoas que existe um outro lado da vida apesar de um problema, que você pode encontrar um sentido para a vida, que mesmo você passando por uma situação ou uma doença terminal, você ainda consegue encontrar um sentido e ser feliz. Não é porque você tá doente que você é a doença, você ainda é uma pessoa com sonhos. Esses são as nossas principais programações, assim. E tu escolhesse viver passar por esse processo de uma forma leve, de olhar de frente para o teu linfoma e dizer: "Cara, como é que é? Como é que tá esse teu crescimento aí? Como é que vai funcionar esse negócio dentro de mim?" E tá sempre aí, ó, com esse sorrisão no rosto, sabe, e querendo ensinar as pessoas com 18 aninhos, gente, sabe. Então, assim, é um que bom, né, que bom que temos seres humanos como você, Isabel, né, para de certa forma transformar a vida das pessoas, né. Isabel, eu fiquei muito feliz em saber que a tua doença está controlada nesse momento, né, que não teve um aumento da doença, e que tu estás vivendo a partir de agora, não mais a contagem regressiva, né, mas começando a planejar um futuro. E eu tenho certeza que tu tens uma grande torcida de pessoas que também queriam que isso acontecesse, né, talvez não, né, é precoce e impossível nesse momento falar de uma cura, né, mas sim de um controle eficiente, olhar de frente para o câncer, e e eu espero que isso sirva de exemplo para mais pessoas, eh seguirem esse teu caminho, né, de uma postura de coragem e planejamento. Te admiro bastante por isso, Eu Isabel. também te admiro muito. Acho que nem eu falei antes, agora saber que ainda tá dentro, assim, de um esperado, eh, acho que agora eu saber ter essa sensação que eu consigo me programar um pouco e ter um tempo a mais pra poder terminar os planos que eu fiz, acho que vai valer a pena cada segundo, sabe.